Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O jornal que comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação, e estamos recebendo os profissionais que passaram aqui pelo jornal e fizeram parte dessa história. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra e a satisfação de receber aqui hoje os jornalistas Miguel Leite e Geraldo Rodrigues, professor Geraldo Rodrigues também, professor de jornalismo, que conheceram o fundador do Diário de Suzano, seu Tadeu José de Moraes. Então, por aí vocês já sabem que a entrevista vai ser bastante legal, bastante bacana, bastante histórica aqui para nós, aqui do Diário de Suzano. Eu queria já, de antemão, agradecer vocês de terem aceitado o convite, de coração, agradeço imensamente. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria começar com o Miguel, então. Muito bem, então, olá para você do outro lado da tela, como eu sempre falo, né, nas nossas aparições na internet. Queria agradecer aí pelo convite à diretoria do DS, também ao Edgar, que é o editor-chefe responsável atualmente aqui no jornal. É sempre tudo uma honra, né, estar aqui, voltar depois de tantos anos, da gente ter passado aqui e ter contribuído nessa história do Diário de Suzano, pelo menos com 2 anos, de 84 até 85, e também estar ao lado do professor Geraldo Rodrigues, o qual já nos conhecemos há long time, né, algumas décadas, e tudo é sempre um novo aprendizado, né? A gente aproveita esse momento de matar saudades, belas recordações, e a cada dia aprendendo mais do jornalismo, que é uma profissão extremamente fascinante. Professor Geraldo. Eu também quero agradecer o convite do Edgar, porque o Comarca de Suzano foi uma escola para mim, entendeu? Eu me formei em 79 e já nos anos 80 eu estava, trabalhei aqui. 40 anos depois eu estou de volta aqui à redação do Diário de Suzano. Fico muito feliz de ver essa garotada nova, né, que está dando continuidade ao jornal, hoje Diário de Suzano. Eu me lembro perfeitamente desse processo do jornal, que era bissemanal, passar para Diário com o nome de Diário de Suzano, né? E é uma escola desde a administração, né? Eu aprendi muito com o Tavinho, aprendi muito com o Xaxá, com as irmãs do Xaxá, né? E o vozinho, como você falou, ele era o nosso ponto de referência. Não tinha como você entrar na redação sem passar por ele, né? E aquela figura dele sentadinho assim, observando todo mundo que entrava à redação, que adentrava a redação. Até hoje está gravado na minha cabeça, nas minhas lembranças, né? Isso se passaram já 40 anos, né? Vamos começar então do início, então, professor. Isso foi em 80, nos anos 80, antes, né, dos anos 80, isso? Não, foi... Eu me formei em 79, eu acho que eu vim para cá em 82, 83, por aí. Não consigo precisar bem, mas era por aí, 80... Aí você ficou até que ano? Eu acho que eu fiquei 1 ano aqui, eu também não me recordo, eu fiquei 1 ano e eu me lembro que o Tavinho dava total liberdade pra gente, era quem me indicou para vir trabalhar aqui mesmo foi o Ramon Ruiz, né? Sim. Ramon Ruiz. Ele fazia regional, ele me indicou para vir, quando eu vim, ela era editora, né? Sumiu o Cubo. Sumiu o Cubo, ela era professora na Brás Cuba, né? Eu não era professor ainda na Universidade de Mogi, né? Depois que eu passei a ser, mas ela já era professora, então ela também foi professora nossa também. Ela principalmente o Ruiz, né? O Ruiz, nessa parte política, tudo que eu sei, aprendi com o Ruiz, nessa redação. Né? Desculpa, professor, só de vereança, ele foi quase 30 anos vereador, 2 mandatos como presidente da Câmara do município de Poá, além de atuar no jornalismo. Ele deixou o jornalismo justamente em função da política. Né? O Ramon... E era advogado também. E você, Miguel, quando que você entrou aqui no... Então, eu entrei em 84, eu não me lembro como Você não trabalhou com o Geraldo, o professor Geraldo, então? Não, trabalhamos na tribuna suzanense, aqui, eu não me lembro se foi alguma passagem no Gazeta, depois que foi
fundado. Acho que foi com o Sabiá mesmo. Que a gente O Sabiá, né? Foi com o Sabiá que nós chegamos a trabalhar juntos. Ah, e um período no Diário de Mogi. Isso, Diário de Mogi. No Diário de Mogi também, logo naquela fase de implantação da Nacional, que o Roberto Viegas que comandava. Vocês faziam matéria de cidades, é isso? Tinha a editoria regional do Ramon, né? Então, o Ramon, quando saiu aqui, ele pediu para o Tavinho me colocar na edição. Eu fui o editor, né, na época. E eu me lembro que eu propus ao Tavinho, e para você ver, né, o Tavinho, proprietário do jornal, ele dava total liberdade para a gente. Então, nós começamos a eleger o redator, todo ano elegia um redator, sabe? E foi legal, porque daí a Assumir saiu. Mudava, né? A Assumir continuou no jornal, eu fui ser editor. Aí nós elegemos o Everaldo Gouveia. A gente promovia a eleição dentro da redação. Aí foi o Everaldo Gouveia, que foi presidente do sindicato, jornalista. E depois dele veio uma japonesinha, não me lembro o nome dela. Não, Sueli? Ah, Sueli. Sueli. Veio a Sueli. Depois ela fazia variedade naquele período. Isso. Então, na época que eu trabalhei aqui, ela fazia aí variedade. Eu saí, foi um convite do Pedro Ishida, né? Eu saí, ele tinha montado um offset e me convidou, ele era vice-prefeito, aí eu fui trabalhar com ele. Mas pelo fato de ser offset, né? Aquela curiosidade de querer de trabalhar, né? No jornal offset, né? Mas depois que você entra no offset, eu começo a perceber, né, que a gente fazia um jornal com coração, a gente tinha horário para entrar no jornal, sim, mas não tinha horário para sair, né? Entendeu? Todo mundo, incalculável. Todo mundo da antiga que veio aqui falou isso. Naquela época você já saía com o exemplar do jornal, saía para casa com o exemplar, né? Eu lembro que tinha um barzinho onde é o posto de gasolina aqui na esquina com o Marcos Figueira. Aqui, né? Não, lá na antiga redação, na Marcos Figueira, lá embaixo, né? E a gente no barzinho ficava esperando o jornal rodar. A gente pegar o jornal e ir embora para casa com o jornal. Olha como é que é, eu tô tão compenetrado aqui no DS que para mim eu tô lá na Monsenhor. Viajei agora. Como que era o seu Tadeu? Eu queria que o Miguel falasse. Então, chegava na redação, ele estava lá. Não, ele chegava antes de todo mundo. Dá a impressão que ele não saía de lá, né? Dá a impressão que ele não saía de lá. E como eu chegava, o meu horário era no período já da tarde, então ele já estava na recepção, mesmo que chegasse de manhã, ele estava na recepção do jornal, sentado no sofazinho, que era só ele mesmo que ficava ali, e lendo sempre, eu não sei se é por causa do horário, ele estava sempre lendo o Estadão. Ele lia o Estadão o dia todo. Né? Aí eu brincava com ele, eu falei, já terminou o jornal, vozinho? Todo mundo chamava de vozinho, né? Ele assim, estou relendo. Então, relendo. Ele era um barato, que ele brincava com a gente, lógico, né? Ele era muito. Ele era um pouco tímido, sabe? Era um pouco. Não era muito extrovertido, não. Porque eu percebi. Eu lembro que eu passava ali, eu também era tímido, mas eu arriscava. Né? Você está lendo o jornal todo, eu já não estou relendo agora, né? Ele brincava que ele via até os anúncios, né? Sim, até o classificado. Os classificados. Classificado para ver. Figura, né? E aí, de vez em quando, ele falava para a gente sempre, o jornal ficou bom. A gente falava, né? E quando ele tem restrições, ele falava sempre para ele assim, precisa prestar mais atenção no que vocês estão escrevendo, ele falava, né? E aí a gente ia para a redação, porque ele não falava o que era, ele só falava, precisa prestar mais atenção no que vocês estão escrevendo. Só deixava no ar. E aí eu ficava procurando o que a gente fez de errado, né? Eu falava para sumir, o vozinho falou que a gente precisa prestar mais atenção. Aí ficava eu e ela olhando o jornal, mas ele não falava pra gente qual era o erro, qual era o problema, ele só. Mas aí você já ficava preocupado com o jornal, né? Porque você sabia que o vozinho ia cobrar alguma coisa, né? Mas ele cobrava com maior educação. Geraldo, é verdade que você tem fita gravada de entrevista com ele? Você tem ainda essas fitas? Eu tenho essa fita, cara. Eu acho que, eu não sei se eu entreguei pro Tavinho, se tem em casa, mas eu preciso procurar essa fita aí. Você chegou a fazer o Pedro Delpi, que era um jornalista da Folha de São Paulo, correspondente o Pedro Delpi era correspondente da Folha na Itália, né? E aí ele veio para o Brasil a pedido do Montoro, que foi candidato a governador na época, né? Quando teve as diretas já. A Montoro veio para cá e ele que montou o plano de governo do Montoro, mas só a questão cultural só, né? E até tem esse artigo dele, do Pedro Delpi. E aí eu era muito ligado a ele, né? Porque o Ramon sempre me ajudou, ele me colocou na Folha também, né?
E o Pedro Del Pique, a gente era um fã dele, né? O cara escrevia da Itália, ele escrevia sobre Brigadas Vermelhas, a gente era tudo rebelde e aprovava tudo que as Brigadas Vermelhas faziam lá na Itália, né? E quando o Pedro Del Pique vinha ao Brasil, né, na Folha, ele vinha, esporadicamente ele vinha, pelo menos 2 vezes por ano ele deixava a Itália e vinha para cá, né? A gente já ia tomar alguma coisa com ele, comer alguma coisa, só para ele contar as histórias. A minha preferida era das Brigadas Vermelhas, né? E aí, quando ele foi candidato a deputado, eu trabalhei para ele nessa campanha, né? Trabalhando nessa campanha para ele. Aí eu trouxe, quando nós inauguramos quando eu fui lá para o Jornal do Pedro, para a Gazeta Popular, eu falei assim, ó, só que tem uma coisa, a gente vai inaugurar uma Gazeta, vai inaugurar uma redação, e toda redação tem nome. Onde você quer chegar? Você, posso colocar o nome do senhor Tadeu? Aí, falei assim, pode, eu gosto do Tadeu, eu gosto do seu Tadeu, eu conheço ele há muito tempo, não sei o que tal. Aí quando nós fizemos a ligação, trouxe o Pedro Del Pique, nós fizemos uma entrevista com ele, né? Eu lembro que até o Guaru ficou preocupado, porque ele já falava com dificuldade, né? O Guaru acompanhou, eu tenho foto do Guaru, tá vindo, tudo junto, assistindo a palestra do Pedro Del Pique, né? E aí nós contamos a história do vozinho, e o Pedro Del Pique nos fez uma pergunta. Ele falou, você não vai fazer pergunta? Eu falei, eu tenho para ele fazer uma pergunta para mim, porque, nossa, né? Ele ficou impressionado com o vozinho também, né? E ele já falava com dificuldade, né? Quando nós inauguramos, levou um Tavinho lá, né? O seu Otávio, né? O seu Tadeu. Ô Miguel, como que era na época a produção do jornal na época, o fechamento? Queria que você contasse um pouco. Hoje com a internet está tudo mais fácil, né? Queria que você falasse um pouco como que era aí. Era ao mesmo tempo que era engraçado, tudo era. Hoje é velho, né? Hoje é tudo antigo. Mas pra gente mesmo era coisa nova a cada dia. Não só as notícias, mas a produção do jornal, porque a minha origem é na produção. Foi o que me despertou para ir para o jornalismo, né? É o que foi assim, pelo próprio caminho. Eu costumo até brincar com as pessoas que a questão do jornalismo, por mais que a pessoa vá procurar do nada e falar, não, eu vou fazer jornalismo. Mas se ele não tiver no sangue aquela coisa que você nasce e descobre que é jornalista, você pode estudar em os melhores locais do mundo. Mas a essência natural tem que já praticamente nascer com isso. Eu falo isso aí porque quando eu era criança, minha mãe que me contou depois, eu vi um acidente, como ocorreu, eu me lembro vagamente disso, que eu vi um acidente na rua de frente de casa, que era proibido de eu sair do portão, então eu via o mundo do portão no quintal de casa. Um carro passou, capotou, aí na hora eu peguei e perguntei para minha mãe se eu podia, porque tinha uma praça em frente, ela, não, pode ir, fui lá na praça e colhi a meu modo as informações e voltei correndo para casa para informar, o carro capotou, era um Fusca, tal, tinha tantas pessoas, aconteceu assim, então essa questão de procurar saber e depois narrar o fato já vem desde lá de quando eu era criança. E aí você perguntou da produção, né? Por exemplo, o jornal na época era feito naquela base de chumbo, né? De linotipo, a paginação. E você ia acompanhar na gráfica como que era, né? Tanto é que eu trouxe aqui, eu trouxe aqui uma relíquia. Primeiro que essa aqui é uma caixa de papel fotográfico PB da época. Então vinha aqui a caixa da Kodak, né? E aqui é uma linha feita na linotipo. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos ver se a Isabela nos ajuda. Isso aí tá meu nome, que eu mesmo que fiz. Mas tá seu nome aqui? Miguel Leite. Vamos mostrar aqui assim, ó. Dá pra ver aí? Dá. Dá pra ver? Então, depois de produzido isso, era tirada uma prova. Essa é a prova da composição, ou seja, do texto que era produzido. E isso é linha por linha, né? Uma linha juntada com a outra. Então, quando ocorria o jornal já praticamente fechado... Tá pegando a luz, não dá pra enxergar. Não dá pra ver? Quer que eu aproximo aqui? Assim, Aí quando, por exemplo, a página de polícia já estava fechada e acontecia um fato, né, porque a gente sabe que num jornal você tem matéria fria, que você pode produzir hoje uma entrevista especial que você produz hoje, programa para ser publicado num outro dia, no caso do Jornal Diário. Agora a polícia não tem como, só se você for fazer uma matéria especial sobre a índice de criminalidade, enfim. Agora, os crimes que acontecem, não tem como você adivinhar.
Então, imagina tudo isso no chumbo, tudo pronto, a página Tudo fechado, tem que mudar tudo depois, fechado, né? matam não sei quem lá na... Aí, Tem que mudar depois. tem que mudar depois, tirar. Não, Só a que- comarca é como era 2 vezes por semana, se você deixasse para outra edição, onde Ah, ficava vai o tempo, velha, né? então acontecia Então, muito às vezes isso. parava, tinha aquele negócio, para Várias rotativas, várias é, rotativas, é. né? O Vinducat tem que sair É, essa eu história. ouvia muito essa história, eu falei, um dia eu ainda vou ouvir Não, isso. tinha dia que você estava saindo da redação para ir embora, É. e aí aparecia alguém da polícia e falou assim, ó, tem uma matéria interessante assim. Aí você tinha que correr atrás dessa matéria, trazer, Fazer, e aqui levantar. vocês ficavam bravos, né? Porque a gente fazia a matéria, mandava para eles, tinham que refazer Tem que toda a refazer página, tudo, né? refazer tudo de novo. É. Aí, tanto é que, por exemplo, essa aqui é uma lembrança que eu tenho de 1985, na comarca de Suzano. Vou mostrar aqui. Eu, aqui ó, Aqui na câmera. Aqui, vamos ver se Aí. dá pra ver? Olha lá. Certinho. aqui na gráfica. Aqui. É, na gráfica, é. Aqui essa, por exemplo, o que hoje no computador se pode tirar? Pode tirar. O que hoje se faz tudo no computador, título, que nem agora estavam nos mostrando, né? Que acabou até a diagramação manual. É, De não tem você mais. fazer cálculo de quantas não laudas, de quantos toques, e quanto vai ser o espaço, você diagramar Número de aquela página, todo colunas, aquele tá? trabalho. Vem o que o professor Geraldo está falando, vem da alma, assim, o acompanhamento de nascer uma edição inteira. Não só colher a informação, mas a produção de uma forma geral, assim, de você começar do zero tudo e aí sair com um exemplar na mão e ir embora, porque ficava tão tarde tudo. Embora. Agora eu vou esperar, eu vou embora com o jornal pronto aqui para ver. Bom, ainda mais, e outra coisa interessante é que sempre próximo de um jornal, sempre tinha um restaurante, um bar, alguma coisa. Bar principalmente. Bar principalmente. Então, aí você já aproveitava e emendava, porque dava fome. Aí a gente se reunia para comentar sobre como é que foi a edição, como é que foi todo o trabalho, a participação daquilo, a matéria mais pesada, enfim, como é que ficou. Não tinha jeito, a gente saía do jornal, e não era só aqui não, hein? Isso é em todos os jornais que eu trabalhei, o professor sabe disso, que você tenta, não, eu vou para lá, vou tomar uma água mineral com gás, comer alguma coisa, não vou nem falar de jornal, nem de nada. Aí a gente ia com esse lema, mas aí começa aqui, começa ali, daqui a pouco já estava falando do jornal, como é que foi a edição, e querendo já preparar a próxima, então não tem jeito, é jornais 24 horas. O mais gostoso quando você correr esses fatos é que o Tavinho mandava vir lanche para nós. Aí Tinha muito isso mesmo. Tinha muito isso. E às vezes você não podia tomar atitudes por sua conta, mesmo sendo editor, né? Você ligava para o Tavinho, aí ele vinha para cá, né, para acompanhar isso daí com a gente, né? O Tavinho estava sempre próximo da gente, né? Mas o que eu achava legal no Tavinho é que ele não interferia, sabe? Não, eu nunca vi interferir assim, não. Ele só olhava para ver se estava boa a matéria, o texto, essas coisas, e estava tudo bem, né? Tinha muita sexta-feira que o Tavinho convidava a gente, né? Depois que encerrava o jornal e tal, para bater um papo, a gente subia. Era interessante demais, né? Bacana mesmo, o tratamento. Professor, Geraldo, tem um artigo aqui, Bom Dia Até Amanhã, que o senhor fala do seu Tadeu, né? Vou mostrar aqui para a câmera aqui, uma foto do seu Tadeu, que é o seu Otávio e o Guaru, né? Na mesma foto. Vou mostrar aqui para... Essa foi no dia da inauguração. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse artigo, que o senhor conta aqui. Está falando um pouco do seu Tadeu, né? Esse artigo aí, sabe, você senta e começa a pensar nas coisas que acontecem. Aí passa um filme na tua, né? Eu já não estava falando, como que você quer do caceta, essa matéria foi obrigada a lá. E aí passa um filme na sua cabeça quando você estava trabalhando aqui, porque é completamente diferente uma redação da outra, né? Entendeu? Lá era um jornal estritamente político, né? O jornal do PDX nasceu editorial, era tudo diferente. Então, havia assim em cima de você um pessoal trabalhando. E aqui a gente buscava inspiração no vozinho, né? Quando eu escrevi esse artigo, eu olhava ele. Sabe quando você está escrevendo e você vê a pessoa na sua frente, né? Você se lembra dos diálogos da gente que era muito curto, né, e tal.
Mas a gente não era muito ousado igual vocês. Vocês jovens já são mais ousados nisso daí, né? Essa geração de jornalistas que veio agora. A gente tinha um respeito, uma mistura de respeito e medo, sabe? De falar com ele, porque o vozinho, a gente colocava bem acima da gente, né? Entendeu? Quando ele falava uma palavra, você entendia uma palavra dele valia um texto todo, né? Ele era muito sucinto naquilo que ele falava. Então, quando você vai escrever um artigo desse aí, a gente falava, é como você falou no começo, né? Era bom dia, você chegava, ele já estava lá, né? E eu já cheguei a sair depois dele, né? Quando o jornal atrasa, tudo por causa de matéria. Mas era isso aqui mesmo, bom dia, e passava por ele até amanhã. Não tinha como, porque era só um corredor, você não tinha como você não passar por ele, entende? Então essa visão dele eu tenho até hoje, né? Você guarda, tem coisa que marca, né? Entendeu? E o Dudu Vezinho marcou muito a gente, né? Marcou bastante, assim. E a gente às vezes estava escrevendo, olhava, ele estava olhando para a gente na redação, estava observando de longe, né? Entendeu? Eu acho até, eu arrisco a falar, até que ele inspirava a gente, né? Inspirava, porque quando você ia fazer o jornal, você escrevia para ele praticamente, né? Pensando no que ele falava, aquilo que eu te falei. Você passava por ele e falava assim, o jornal está muito bom, quando ele gostava. Só falava isso, o jornal está muito bom, parabéns. E tinha vezes que ele falava assim, vocês precisam prestar mais atenção naquilo que vocês estão escrevendo, né? Então isso era um aviso para a gente se policiar no bom sentido, né? Entendeu? Ele não era censura, ele falava do texto mesmo, do enfoque da matéria. Eu lembro uma vez que ele falou, quando você escreve uma matéria, quando você faz uma reportagem, alguma coisa, você tem que pensar no leitor, e não naquilo que você quer, né? Você, apesar de hoje ser formador de opinião, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando ele vai escrever, então você precisa ver o que o leitor está pensando, como que ele... Né? Primeiro você tem que perguntar para o leitor o que ele está achando do momento político de hoje, né? E outra coisa que uma vez ele falou para a gente, o bom jornalista é aquele que não sabe, entendeu? Porque se você sabe, por que você vai perguntar, né? Porque quando você sabe e você vai perguntar, você já direciona a matéria. Você colocou isso para nós. O Ramon estava junto nesse dia aí. A gente batendo papo e tal, e aí ele ouviu a conversa e começou a falar com a gente. Ele falou assim, que o repórter nunca pode saber das coisas, senão a matéria serve do jeito que ele quer, sabe? Você vai lá e faz uma pergunta para obter a resposta que você quer. E não é o que você quer. Você tem que obter uma resposta dele, né? Não é? Ele falava isso pra gente. E aí era legal, porque você, mesmo você sabendo do fato, você ia, e isso eu guardei para sempre, né? Para minha vida. Eu pergunto para as pessoas, mas não pergunto para obter uma resposta que eu quero. Direcionada, né? Eu procuro, né? Eu me lembro quando o Estevão conseguiu a candidatura dele, o Estevão me deu nunca tinha visto um gravadorzinho pequenininho, e falou assim, o Maluf vem, você vai tirar do Maluf, vai fazer uma pergunta só. Presta atenção na resposta. O Estevão falou para mim, o que o senhor acha de o Estevão se candidatar a deputado? Pro Maluf. E aquele tempo você chegar no governador, é uma dificuldade, né? Os seguranças davam cotovelada, empurravam. Eu fui e tirei essa resposta dele. Não, eu acho interessante, porque o Estevão elogiou o Estevão pra caramba. Porque o falecido Maurício Najá mandava nessa região e o Pinheiro mandava lá, né? Esqueci o nome o primeiro nome do Pinheiro. Ele mandava naquela região de Guarulhos, né? E eles não queriam o Estevão, né? E aí o Estevão pegou essa matéria e colocou tudo. Aí eu me lembro que no outro dia você falou assim, essa matéria aqui é o Estevão que falou ou você que tirou a ideia? Aí eu falei para você assim, na verdade o Estevão deu um gravador, né? E pediu para a gente tirar essa resposta dele. Não pode esse tipo de coisa. Eu falei, tá bom, mas você... Eu fiz isso aí, tava. Aí eu me lembro que ele saiu com o Estevão foi falar com o Maluf falou, pô, não era para publicar, que ela ficou mal para mim, não para mim, se você quiser sair candidato a deputado, vai ser federal. Estadual, vamos continuar o Pinheiro, Armando Pinheiro. Vai continuar o Armando Pinheiro e o Maurício Najá. Eram as duas grandes figuras, né, do Maurício Najá, eu já pessoalmente, entrevistei ele na casa dele em São Paulo, né? Agora Armando Pinheiro não. E aí quando saiu a matéria confirmando o Estevão,
eu passei para ele, ele disse, ô, vem cá, menino. Aí eu falei assim, deu tudo certo. Eu falei, deu certo o quê? O que você quis? Não, eu não quis nada. Foi em 82 essa... Foi. Porque o Estevam foi federal. 84, né? Ele, inclusive, É. inclusive ele participou da eleição, né, de voto indireto com a presidente Tancredo e Maluf. Ah, Tancredo e Maluf. Ô Miguel, você também é muito ligado ao jornalismo investigativo, né? Sim, sim. Estava até brincando aqui que às vezes chegou aqui algumas vezes na redação, colete à prova de bala, né? Sim, sim. Como que é isso para você, assim? Depois que você saiu do jornal, você passou aí por algumas redações, queria que você contasse um pouco dessa veia investigativa que você tem. Então, a primeira surgiu em matéria de polícia, né? Que aí eu fui acompanhar. Na realidade, o delegado pediu pra gente no jornal, lá, mas aí foi lá em Ferraz, para fazer um álbum de todos os presos da cadeia. Que naquela época as delegacias tinham suas cadeias e muitos dos presos cumpriam pena nas próprias cadeias das delegacias. Aí nós fomos lá, com o Mauro Manuel. Foi o Mauro Manuel. E aí começaram a separar de 2 em 2 para fazer o álbum e apareceu já um senhor de idade para a época. E aquilo me chamou a atenção, né? Mas o que esse senhor fez para estar preso aqui? Aí, depois dessas fotos, eu voltei e falei com o delegado, mas escuta, eu levantei esse caso dele. E ele tinha matado um ladrão que invadiu a casa dele e tal, matou e chamou a polícia. Pô, só que ele estava no estado de flagrância, né? E aí acabaram prendendo ele. E eu fiz essa matéria, e um advogado se interessou pelo caso e acabou conseguindo o habeas corpus e tirar ele. Aí isso me falou, pô, é interessante você pegar um fato e começar a cavocar ele, buscar, e chegar nesse. Foi bastante positivo. Isso ocasionou, me levou lá em Ferraz depois, a uma situação onde os vereadores, em 1999, eles fizeram um jornal de autopromoção com dinheiro da própria Câmara. Aí eu levantei tudo isso e fiz a matéria e denunciei no Ministério Público. O processo está se finalizando agora. Até hoje está isso? Até hoje, está no Superior Tribunal de Justiça, com tantos recursos, apelações, dosimetria da pena, porque todos eles foram condenados a devolver o dinheiro. E aí apelaram, só que agora já deve sair uma sentença, no máximo acho que até o final do ano, uma sentença final. E aí vai ter novidade ainda na Câmara Municipal de Ferraz. Talvez 2 vereadores podem até perder a cadeira nessa situação. A questão do colete e de ameaças, aí já é mais para o lado político. Por quê? Aí fica aquela coisa no ar. Como muitos políticos não gostam de mim até hoje, então fica difícil apontar qual que, por exemplo, seria aquele que gostou menos ou que detestou mais. Então fica isso. E na campanha de um candidato a prefeito da cidade, que ele me convidou para ser o assessor de imprensa dele, então existia essa questão, até porque numa oportunidade que eu emprestei o carro, numa outra situação, os caras chegaram de moto para matar o motorista do carro. Aí viram, não é ele não, que seria eu que estaria no carro. Falei, não dá, pelo menos o colete à prova de bala. Então eu andava muito nesse período. Agora está mais calmo. Não, agora está mais calmo. Agora aparentemente está mais calmo, né? A gente sempre conta com isso, né? Professor, queria a sua opinião sobre o jornalismo impresso, o futuro do jornalismo impresso. A gente sabe, o senhor que pegou aí, vocês, né, pegaram a parte nostálgica daquela redação vibrante. Em termos de começo mesmo, de como que era tudo, né? Como que o senhor está vendo hoje a questão do impresso, né? Essa digitalização que está ocorrendo da internet no jornalismo? E que futuro que o senhor vê para o impresso hoje? É difícil você falar nisso daí, porque as coisas vão acontecendo, né? De uma forma, a tecnologia ela avançou tanto assim, de coisa que você não acreditava, né, que ia acontecer. Por exemplo, estava falando do gravadorzinho, né? A gente andava com aquele gravador enorme, né, pendurado aqui, que era tão pesado, e de repente cai na sua mão um gravadorzinho pequenininho, e quando a gente vê aquelas propagandas, eu falo, isso é mentira, né? Uma fitinha menor. A fitinha menor. Tem fita até hoje. E hoje você faz foto com um
não faz com a mesma qualidade de uma máquina fotográfica. Você faz foto, né? Para imaginar o que vai acontecer é difícil, entende? Mas eu acho que mesmo indo para o digital, a redação você vai ter que fazer, vai ter que escrever, o pessoal pensa que é fácil, né? Eu me lembro de uma aluna que ela queria ser fotógrafa, né? Então ela não ia na minha aula. E ela falava assim, tô chata pra caramba, eu vou ser fotógrafo, não precisar disso, tal. E aí eu ia lá no professor de fotografia, eu perguntava, como é que é essa aluna aqui? Essa aluna é ótima e tal. E a diagramação também, né? Ela gostava também de diagramar. Então ela falava que ia trabalhar com a diagramação. Aí passaram-se uns 2 anos depois da formação. Aí eu dava nota por esse professor, não ia seguir um aluno que ele já decidiu o que ele ia ser, né? Eu lembro que o meu diretor na universidade veio achar ruim comigo e falou, não posso seguir um aluno só porque ele não vai ser redator, ele quer ser fotógrafo, então fosse fazer um curso de fotografia. Eu falei, então, mas para fazer fotografia jornalista tem que fazer curso de jornalismo. Essa parte, o professor dela falou que é bom e tal. E depois ela apareceu na redação um dia, querendo um emprego. Eu falei assim, que uma pena, né? Eu estou precisando de repórter, né? De fotógrafo eu já tenho, né? E fotógrafo geralmente, assim, trabalha na época, não sei como é que está agora, mas na época um fotógrafo fazia tudo no jornal, né? Eu lembro do Taboada, trabalhei com o Taboada aqui. Depois eu vou mostrar uma situação. Taboada fazia tudo aqui, né? E aí o que acontece? Falar da digitação, eu acho que a minha maior preocupação ainda é a redação, né? Não é se vai ser impresso, se vai ser... Da qualidade da informação. Mas eu ainda acho que a pessoa tem medo do jornal do livro. Por exemplo, a Folha, me parece que tem um processo na Folha, já a partir do ano que vem, se eu não me engano, impresso vai ser só para assinante. Parece que tem uma coisa assim, entendeu? E o futuro vai ser isso aí mesmo, não tem outra saída, né? Vai ser eletrônica. Eu conheço jornalistas que não lê mais jornal, eu ainda vou à banca comprar um jornal, né? Mas é uma outra realidade, né? A meninada de hoje, essa juventude, lê tudo. Minhas filhas lê tudo pela internet. Minha filha nunca comprou jornal, né? Minhas filhas, tenho 3 filhas, elas não compram jornal. Né? Aí às vezes eu falo assim para elas, eu gosto muito de ler o Valor Econômico, né? Principalmente de sexta-feira, que tem um caderno de cultura muito bom, né? Caderno de cultura de sexta-feira, não sei se você conhece, do Valor Econômico. Aí eu peço para ela comprar, ela fala assim, pai, é só pegar aqui, tá? Ela mexe lá e vem tudo, né? Prontinho, né? Mas a gente não sei, eu tenho necessidade de pegar, né? Essa minha geração é só morrendo mesmo, entendeu? Porque essa geração nova é difícil ler, né? E até eu entendo, porque tá tudo à mão. O jornalismo vai mudando de plataforma, né? O importante é que não acabe o jornalismo, não acaba nunca, né? Agora a plataforma ele vai... Agora o que me preocupa, sabe, que é o foco que o jornalista está tomando, né? O jornalista está muito assim... Está muito político, as pessoas estão tomando posições, sabe? Aí você não sabe essa confusão de política em função do jornalismo também, porque eles estão tomando uma posição que fica de um lado, aí não deu certo, aí você já está do outro lado, e aí você está dividindo o seu leitor em 2 tipos de leitor, você não tem mais. Né? Eu vejo também... O leitor que vai no jornal procurar cultura, vai todo mundo que quer saber sobre o vírus, sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, né? Já vai específico nisso daí, né? Ô Miguel, você está se adaptando bem nos novos rumos aí do jornalismo, porque você trabalha com web jornalismo, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua... Então, né, nessa linha que o professor estava colocando, e que você até questionou se, como é que fica o impresso? A gente já começou a sentir essa dificuldade na sociedade, com relação ao órgão de imprensa escrito, essa explosão da internet, as notícias da internet, tudo pelo celular. Então, se você pegar... Eu comecei a perceber assim, dentro de um trem, por exemplo, né? Eu até comentava em casa, eu contava as pessoas que no trem, ou no metrô, está sentado lendo um jornal, né? Lendo um jornal físico, e as pessoas no celular. Aí eu contava assim, 1 a 2 pessoas lendo o jornal físico, e perdi a conta de quantos que estão aqui, ou
aqui ouvindo, né, tal. Falei, nossa, o negócio tá ficando... Não, se você vê a pessoa lendo um livro no trem, você fala assim, que xarope. Ah, um livro no trem, faz, isso aí tá perdido. Aquela mulher tem problema, né? Tem problema, não, bem Mas olha, lembrado. vou te contar um fato interessante. Eu trabalho no Diário de Mogi e eu era editor de esporte, acompanhava a União. Aí, o que a gente fazia? O seu Moura Santos ficava na redação, né? Lembro dele. Né? E eu ia para São José, para cobrir União e São José. Aí eu ia com o fotógrafo, aí o fotógrafo fazia uns 3, 4 lances e ele vinha embora, né? Ele vinha embora para o Diário de Mogi e a gente por telefone, né? Não existia internet, nada disso. Por telefone eu passava as informações para o Moura Santos, o resultado. Aí o Moura Santos fazia a redação e o cara chegava com a foto já, né? E as pessoas não entendiam, mas você vê como que é. Hoje não, hoje você fotografa, escreve pela internet, já manda para do lugar que você está, do lugar que você está. Um dia eu ia subindo a Monte Bertioga, mandei até para o Diário de Suzano. Aí tinha um acidente, o carro cortado pelo meio, né? Aí eu fotografei do ônibus, mandei para o Davi e mandei para vocês aqui, entendeu? E eu acho que vocês publicaram também. Vocês publicaram, até assinaram meu nome na foto, achei muito legal. O crédito. E aí eu mandei de lá, eu não tinha informação, mas eu fiz a foto, aí vocês foram buscar informação, né? Então é muito ágil hoje, né? Hoje eu estava vendo o jornal da Maju lá na Globo. O jornal hoje. Estava vendo o jornal hoje. E de repente ele interrompeu, de manhã, do Chico Pinheiro lá. Ele interrompeu para mostrar a vitória de uma brasileira lá. Na corrida lá, né? Quer dizer, interrompeu ali no fato, quer dizer, estava acontecendo lá, ele já enfiou no jornal ao vivo, cara, né? Você entendeu? Então, onde que aconteceu isso aí? Você ficava sabendo... Isso me faz lembrar, sabe o quê, professor? É a época da Guerra do Golfo. Também. Nós começamos a editoria da Guerra do Golfo e a gente tinha um convênio com a Agência Estado e a gente esperava, vinha a foto, a telefoto, vinha pela aquela teletipo lá, como um telegrama, né, que vinha tudo ali. Era 2, 3 horas da manhã, caiu um míssil e tal, a gente esperava vir a foto. O jornal ficava pronto 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. As notícias nacionais, como que fazia nos anos 80, que vocês trabalhavam aqui? Como que era? Não tinha esse caderno. Não tinha nacional? Não tinha nacional, não. Que eu não me lembro do nacional, não. Era bem local mesmo. Né? Bem local mesmo, né? Era bem local. Edgar, só complementando aquela pergunta que você havia feito com relação a ir para online, foi mediante a essa observação que eu fiz, eu falei, não, eu vou ter que me aventurar, eu entendi dessa maneira, eu vou ter que me aventurar nessa nova onda que está vindo, senão eu vou me perder no tempo. Aí reuni com o Juscelio, que você conhece, o Juscelio Salvador, com o Renato Orives, falei, vamos fazer assim, montar uma TV na internet e tal. Aí o Cláudio Halac, que é especialista e até hoje na questão de internet já em 2008. Né? Aí montamos a TV Sol e começamos com jornalismo lá. Ficamos aí no ar por volta de uns 2 anos, até o Chico está aqui, era nosso design lá na nossa TV. E aí, por questões de o povo ainda não entender esse avanço aqui na região, e principalmente em Ferraz, aí tivemos que parar. Aí voltei há 2 anos, está fazendo amanhã, né? Vai fazer 2 anos o AT Urgente, mas com outro formato e com outro estilo, né? Que é um telejornal online, que eu não vejo aqui, não tem. Você tem um portal e tem nas redes sociais, é isso? Exatamente. É isso, aí a gente tem 2 edições semanais, de terça e sábado, e é o AT Urgente, que é o Alto Tietê Urgente, com as principais notícias, né? Que a gente sai para a rua para fazer matéria, entrevista, cobertura esportiva, e tudo que dentro da nossa pequena estrutura a gente consegue fazer e construir para estar no ar. Então, acontece da gente cobrir uma matéria hoje, um evento hoje, mas em função daquela questão até que o professor falou, acontece hoje, só que o jornal é 2 vezes por semana, aí você vai colocar lá na outra edição, já foi. Mas a gente ainda acaba pecando um pouco, porque a gente põe na outra para poder dar tempo de produzir. Porque a produção, às vezes você você se dedica um dia todo para fazer uma matéria, para cobrir dados, imagens e tal, aí na hora da produção, que é a imagem que você dá entrevista, a edição de tudo, para compactar em 2 minutos, 3 minutos, para ir para o ar.
porque na internet tudo tem que ser muito rápido. Como é rápido a chegada de toda a informação e a saída também, o veículo, a linguagem tem que ser tudo assim muito rápido, senão a pessoa está... Ih, está demorando muito, vamos ver esse negócio. Não. Muita objetividade. É muita objetividade. Isso eu acho ruim. Isso eu acho ruim, nessa evolução toda dentro do jornalismo. O jornalismo online, assim, né? Porque todo mundo quer tudo rápido e tal, e aí tem detalhes... É aí que cria essas confusões, Edgar, porque o jornalismo era subjetivo, né? Você ia fazer uma matéria, mas você ia ver as consequências. Exato. Por que aconteceu. E hoje não, hoje eu lembro da minha mãe. Eu uma vez, no mestrado da USP, aí eu citei minha mãe como exemplo. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vinha vindo ali perto do Marcelinho, ali na esquina da Eugênia, aí veio um carro de lá, veio outro carro daquele, bateu, morreu alguém? E eu assim, não? Deixa eu trabalhar. Porque hoje você só ia saber, na época do Nelson Rodrigues, você só ia saber que morreu alguém no acidente no final, no último parágrafo, né? Entendeu? Hoje não, hoje já começou a morte. 3 pessoas morreram no acidente. É o lead, né? Tem que ter o lead. Não, e depois que você explicar os fatos. Hoje não, hoje já começa com uma causa, né? E o lead hoje tem que ser um negócio extremamente curto. Você estava falando do que era a questão das notícias do jornal. O lead foi criado, né, na época do... Acho que foi até o Hemingway, né, que criou isso daí. Porque eu peguei essa fase na Folha, né, quando o Ruiz me levou para trabalhar. Você pegava aquelas notícias que vinha internacional, você ficava puxando aquelas coisas, depois tinha que ler tudo, e você resumir aquilo demorava, né? E aí foi criado o lead, porque vinha as informações, né? Que é a pirâmide invertida. Porque você tem, corta de baixo para cima. Senão vai cortando. E aí aquela parte que vinha embaixo ficava para os comentaristas, um cara que tinha coluna, essas coisas, né? Deixa eu só dar os recados aqui do pessoal que está mandando aqui mensagem. O Luciano Amaral. Boa tarde, Edgar. Miguel Leite, Geraldo Rodrigues, a história do jornalismo regional em uma só entrevista, parabéns. O Alexandre Prado está dando parabéns para vocês. O Silas Faria, parabéns aos jornalistas que constroem a democracia no Alto Tietê, através da comunicação com informações transparentes. Hugo Marques e a Laura Amorim. Excelente entrevista, parabéns ao jornalista Geraldo Rodrigues e Miguel Leite. É isso aí. Laura Amorim é a minha esposa. Sua esposa, né? A gente está caminhando para o final, mas eu ainda queria fazer algumas perguntas sobre o outro lado do balcão. Vocês passaram por prefeituras também, né? Sim. Queria que vocês contassem a diferença de trabalhar como assessoria, na assessoria de imprensa das prefeituras para o jornalismo de hard news, de redação. Quer começar, Miguel? Vamos mais você. Então, a diferença é que você está no caso de gestão pública. Aí você está no jornalismo aqui do lado de fora, vamos dizer assim. Então de um fato você tem que procurar tudo, todas as informações, checar todas, né? Ouvir os lados que são envolvidos nessa matéria, que pode ser uma denúncia, pode ser um jogo de futebol, enfim, em tudo. Já na assessoria e na gestão pública, você perde essa parte do outro lado. Você trabalha só com um lado só informando. E de uma maneira sempre positiva. Sempre positiva. A informação que ela seja, vamos dizer, entre aspas, negativa, você tem que ter uma habilidade para poder passar isso para o leitor, ou para o ouvinte, ou para o telespectador, de uma maneira que ele entenda de fato e que isso não prejudique a administração pública. E outro detalhe, você tem que trabalhar com textos sempre na impessoalidade, que é um princípio da administração pública. Porque se você, em qualquer matéria que você fizer no órgão público, e você cair e violar o princípio, um desses princípios, você acaba cometendo improbidade administrativa. Você mesmo pode responder fazer uma propaganda pessoal, né? Exatamente, que é a impessoalidade, é sempre a gestão que faz. Não é o prefeito que faz, não é o governador, não é o presidente, não é o secretário municipal. Claro que são eles, a ação deles política, mas na gestão pública você tem que se ater assim, de uma maneira real de não cometer esses deslizes. Só que muitos dos gestores acabam não compreendendo essa questão. Pô, você escreveu lá, você não falou pô, mas nessa aqui não pode. Não pode. E é difícil você passar essa questão legal do ponto de vista jurídico para o gestor público.
Então é uma outra realidade você trabalhar na assessoria de imprensa, de comunicação de qualquer órgão público. Isso eu falo assim resumidamente, né? Eu aprendi com o Estevão e com o Calil o seguinte, né? O Alberto Calil, não sei se você conhece, advogado. Eu aprendi o seguinte com eles, né? Eles falavam assim, você não é o repórter da comarca de Suzano, né? Você é meu assessor, você tem que me orientar sobre os assuntos da imprensa, né? Se isso é um negócio que eu não gosto, você tem que contornar isso para mim, entendeu? Eu não posso ir lá brigar com o jornalista, isso aí é a função sua, né? Aprendi isso com ele. Aí eu levei isso para a minha vida, né? Eu fui assessor do Francisco Nogueira, que foi prefeito de Mogi, na deputado estadual. Ele também falava a mesma coisa, né? Entendeu? E aí eu aprendi o seguinte, tem jornal, você sabe disso, você vive no meio, não vou citar não, tem jornal que publica as coisas do deputado, que todo mundo percebe, porque a legenda é a mesma, a foto é a mesma, tudo é mesmo, né? Então não existe um texto, vem na íntegra, né? E aí eu aprendi isso daí, que a minha função, sabe, é avisar vocês que vai ter uma coisa, fazer um jornal da própria prefeitura, essa era a minha função. Eu sempre fiquei preocupado com isso aí. Então, às vezes ligava, manda um release, eu não mandava, porque daí o que acontece? Você tira emprego de um jornalista, né, Edgar? Aí, vamos supor, o Diário de Suzano tem uma puta de uma estrutura, tem um gasto, né, enorme. Aí o cara faz um jornalzinho na casa dele, né? E vai ganhar do mesmo jeito que ganha uma empresa grande, entendeu? Então eu tinha esse problema, né, com jornais, né? Tem um amigo da gente, o Paulo Pongó, né, Paulo Humberto, que ele falava um negócio que era interessante. Quando você pediu um emprego de jornal, você abriu um bar. E é verdade, porque daí os teus colegas da redação, isso é verdade, isso aí está comprovado já. Hoje o cara perde o emprego, né, no jornal, ele monta o jornal e vai pedir dinheiro na prefeitura, nas câmaras, né, para os vereadores. Então, ficou, é aí que eu falo que o jornal ficou um pouco pobre, né, entendeu? E atrapalha uma organização grande igual o Diário de Mogi, o Diário de Suzano, o Mogi News, né, que tem uma estrutura enorme, né, e aquilo que a gente falou no começo, né. Jornal tem que ter jornalista. Não importa se é formado, né? Mas tem que ter um jornalista, né? Tem que ter isso daí. E aí você vê o cara monta. Eu vejo a Baixada Santista, né? Tem muitos jornais da Baixada Santista, assim. O cara liga e pede, tem release? Tem, quem está sendo na prefeitura? Ele não vai mais na prefeitura. Não vai na rua. E aí faz um jornal, atrapalha, empobrece a empresa, não ajuda o político. Não ajuda, isso não ajuda o político em nada. E o Estevão era assim, às vezes eu escrevia um texto para o Estevão, eu escrevia 2, 3 textos, eu falava para o Estevão, você vai ler isso? Não vou ler nada não tenho tempo para ficar lendo seu texto. Eu disse, mas e se isso é errado? Se isso é errado, você está exagerado. Você tem que fazer um texto bom. E aí eu publicava, o Estevão nunca me chamou a atenção, entendeu, dos textos que eu publicava, mas era coisa ligada à política, né? Agora, ligado à informação, isso aí não, isso aí você tem que marcar uma entrevista coletiva, alguma coisa. Tem que estar o jornalista presente. Então você liga para mim, você liga para fazer as perguntas certas. Né? Exatamente, então eu aviso de pauta. E eu tinha muita dificuldade com dinheiro, entendeu? Eu me lembro que todos os professores que eu passei, eu falava assim, pô, essa parte de contato com jornais, deixa com a chefia de gabinete, eu nunca consegui mexer com dinheiro, né? Entendeu? E aí eu lembro que na prefeitura com o Estevão, eu fazia isso daí, né? Quando o Estevão vinha, eu falava, pô, Estevão, não sei mexer com dinheiro, né? Aí ele indicava, geralmente, o chefe de gabinete que cuida disso, né? Agora, quando a secretaria vai cuidar de dinheiro, dá esses rolos que você viu aí no governo do Bolsonaro, todo um problema, né? Eles interferem na saúde, interferem no área, tal, e depois ninguém é culpado de nada, né? Você entende? Então, a gente havia essa preocupação de orientar tudo de secretaria, tudo de secretário, entendeu? O Estevão falava assim, ó, isso aí é congelado, isso aí é congelado. E aí você encaminhava as coisas, né? Entendeu? Assim foi com Chico Nogueira, foi com Pedro Chida, a primeira secretaria a primeira assessoria de imprensa criada na região foi o Estevão que criou, sabia? O Estevão criou a primeira assessoria de imprensa da região e me chamou para trabalhar com ele por conta de uma matéria que você fez da Festa das Flores. Ele viu meu texto e me convidou. Aí, quando eu fui com o Pedro Chida, eu criei a Secretaria de Comunicação Social e Política, né? Eu ficava tudo comigo, a questão política, mas daí para não ficar só comigo, eu montei, aí já veio coisa do jornalista também,
eu montei uma assessoria política que chamava o secretário de maior confiança do Estevão, e tudo que o Pedrinho que ia fazer passava por essa... Por esse, por essa, vamos dizer, quase um conselho, né? Por esse conselho, a conselho É. político, né? E aí com o Chico Oliveira foi a mesma coisa, né? Depois eu fui trabalhar... daí eu vim agora com o Paulo Tocozumi, né? Eu trabalhei nas duas administrações do Paulo Tocozumi, na primeira também. 90 Aí, e pouco, né? daí o que eu fiz? Eu chamei um repórter de cada jornal, Marilei foi para a Metropolitana, foi trabalhar comigo lá o pessoal. E aí cada um cuidava de uma função, mas eu falava para você, vocês não podem fazer matéria e mandar para o jornal. Vocês podem fazer uma pré-pauta. O que é pré-pauta? Reunião amanhã com o Estevão, assunto, e o repórter vem aqui, ele que vai fazer a matéria, eu falava para o repórter, não a gente fazer a matéria. Tem que abrir o caminho, né? Isso, da fonte, né? Professor, a outra coisa que depois, quando eu vim trabalhar agora com o Paulo Tocozumi, né? Não, com o Pedro Tida ainda, havia um problema lá, que o Pedro tinha dois secretários brigando lá por causa da educação. Aí eu falei, por que não desmembra a cultura da educação? Né? Aí o Pedro disse, mas como é que faz isso aí? Eu disse, vamos falar com o Dr. Calil. O Dr. Calil sentou com o Dr. Moisés lá, montaram e criaram a Secretaria de Cultura. Aí o que aconteceu? Os dois secretários que brigaram se entenderam. E a cultura não conseguia ser secretária, ninguém queria pegar a cultura. Aí o Pedrinho, pega você, sabe? Não pega não, Pedrinho. Aí nós trouxemos essa Amada de Mogi, faleceu no começo desse ano, né? Ele tinha sido secretário de turismo. Aí ele veio tocar cultura aqui pra gente. Mas ficou pouco tempo também, né? Aqui saiu. Então, a assessoria de imprensa, essa questão, você tem que ver a parte política, tem que ver a parte de comunicação, né? E outra coisa, não existe só comunicação com a imprensa, a comunicação da prefeitura com a periferia, com o povo, a gente cuidava de tudo isso aí, entendeu? E para não ficar aquela coisa de você fazer uma matéria, essa não é a nossa função. Bom, aprendi isso na Metodista, né? Eu fiz um curso de pós-graduação que o assessor de imprensa é aquela pessoa que assessora a administração sobre assuntos de imprensa. Se for de comunicação, aí já é geral, né? Já é mais aberto, você vai se comunicar com o público, tudo, né? Essa questão que o professor Geraldo está dizendo, eu sinto atualmente. Atualmente, porque para nós, como a maioria das prefeituras trabalha com o quê? Foto, release, foto. E a nossa proposta, o nosso jornal é imagem, é vídeo. Então eu solicito sempre, me manda aviso de pauta. Você tem que nós vamos lá cobrir o evento, entrevistar quem tiver que ser entrevistado, para nós produzirmos o nosso material. É exatamente isso que o professor Geraldo está colocando. Que essa questão de incorporar muito também as secretarias de comunicação de prefeitura, acaba colocando os jornalistas e repórteres fotográficos e cinegrafistas para a rua. Porque aí não precisa mais de ninguém para fazer nada, vem tudo pronto. Deixa eu só dar um recado aqui do Celso Lopes. Um grande abraço aos amigos Miguel Leite e Geraldo Rodrigues, grandes profissionais que fazem do jornalismo um motivo de orgulho para todos nós. Ainda sobre o assessor de imprensa, o governo militar, o Bolsonaro devia ouvir um pouco os assessores dele. O governo militar tinha um cara chamado Falcão, Mendonça Falcão, né? Entendeu? E eles tinham lá o Cid Fará, que cuidava da comunicação toda. Então o Cid Falcão falou assim, quando você falava para os presidentes militares, que passou por todos os governos, só não passou pelo do Figueiredo, né? Aí ele falava assim, como a imprensa te fazia uma pergunta e você não podia responder, você fala nada a declarar. Quem criou isso aí foi ele, nada a declarar. Então o repórter chegava lá, nada a declarar. Foi uma orientação legal, né? Aí você pega o Collor, aquele que era lá, mas ele, como é que ele fala? Bateu, levou, né? Isso criou um problema com a imprensa, né? O Ricardo Couto foi o ídolo da minha geração, né? A gente marcava bem. E também, se queimou quando ele enfrentou aquela jornalista. A gente fez uma pergunta lá e ele partiu para cima dela, né? Então ele queria controlar a imprensa. Não pode. Não pode. Também não pode. Assessor de imprensa não pode controlar a imprensa. E o Ricardo Couto, ele se queimou um pouco ali. Tanto é que ele não quis saber mais de nada, né? Entendeu? Então, o assessor de imprensa, eu acho que é das funções mais perigosas que tem na prefeitura. Entendeu? Ele pode criar atrito, ele pode criar um monte de coisa sem necessidade, não é verdade? Tem que ter uma preparação muito... não era fácil. Agora, mas o problema nosso hoje é que o político, ele é o governo, né? O Bolsonaro falou isso aí numa entrevista.
eu sou o governo. Não, ele não é o governo, né? Eu me lembro do prefeito de Guarujá, do Farid, uma vez eu fui fazer uma matéria com ele, eu estava lá na Baixada Santista trabalhando, e eu conversei com ele, eu disse, não, o governo aqui sou eu. Ele falou comigo, tudo bem. Aí a mulher dele, que foi deputada, né, chegou e falou assim, não, bem, não é assim. Aí ele pegou assim. Aí eu passei isso para o dono do jornal, o dono do jornal montou um cartão, eu tenho até guardado, né? Eu estou entrevistando ele, falou, o governo sou eu. Aí alguém joga um sapato, bate na cabeça dele e fala assim, eu e a Rafa, né? Que era a mulher dele. Então tem essa questão, né? E hoje você não consegue controlar o Bolsonaro. A equipe dele não consegue, ninguém consegue. Não, até porque ele... Bom, aqui vai a minha opinião, né? Ele é totalmente desequilibrado, né? Totalmente desequilibrado. Ele, na minha opinião, tinha que dar para ele uma camisa de força, né? Porque é como que ele distrata a imprensa da maneira... E vocês podem observar que ele só ataca jornalista, mulher. Até hoje eu não vi ele se arvorar com algum jornalista homem, né? Mas o Figueiredo também, o Figueiredo falava assim, ó, o cheiro do cavalo, né? Cheiro de cavalo é mesmo que cheiro de óleo das pessoas, né? Porque a propaganda do trem, né? Ele preferiu o cheiro do cavalo do que o cheiro do povo. Ele falava, eu prendo e arrebento, né? Mas daí o assessor dele chegava e conversava com ele, que era passarinho, essa turma toda, chegava para ele, seu presidente, aí quando começava a imprensa, ele pedia desculpa. Ele tinha humildade de pedir desculpa. Então, mas aí é questão de ser inteligente. Mesmo que fosse até contra a vontade dele. Pô, vou ter que pedir desculpa. Então a política está muito personalista. Se você conversar se você conversar com os velhos políticos, conversar com os políticos de hoje, é completamente diferente. É completamente diferente. A gente está caminhando para o final aqui, eu queria já, de antemão, para não passar nosso tempo aqui, agradecer vocês, obrigado de coração. Posso mostrar essa foto aqui? Pode então, mostrar essa foto aqui, eu mostrei, não sei se você vai reconhecer quem é. É você isso aqui? Sim. Você. Vou mostrar aqui. Aqui é no... É aqui no Diário de Suzano. Diário de Suzano, mas o porquê dessa foto? Alguém escreveu uma matéria sobre a volta às aulas, alguma coisa nesse sentido. Só que ninguém fez uma foto para ilustrar a matéria da volta às aulas. Aí você... Não, o Júlio Taboada. A ideia foi dele. Falou o seguinte, você vai voltar para volta às aulas. Como assim, pô? Não, vamos fazer uma foto sua para ilustrar a matéria, não pode sair só o texto sem uma foto para ilustrar essa matéria. Aí você vai tirar minha foto, não, eu vou dar um jeito. Aí ele fez lá, fica assim, pegou uma caneta, montamos aqui, lá, né, eu ainda estou achando que isso aqui está no meu número. E escureceu, ele fez alguma coisa aqui para não identificar que era eu. Contorno, né? Quase um contorno. E essa foto foi para a edição do... Legal o jogo de sombra. Então. De luz ali, ó. Ele preparou o ambiente para fotografar lá. Bacana. E essa minha foto foi o... agradecer vocês, obrigado pela presença, né? De coração, vocês terem aceitado o convite, terem contado um pouco aí da história de vocês e também do jornal, né? Porque vocês fizeram parte aí do comecinho. Aí, para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, o Miguel, depois do professor Geraldo. Bom, não vou fazer um flashback dos agradecimentos, mas eu quero reformular aqui que é uma honra estar aqui novamente, principalmente ao lado do professor Geraldo, do Edgar, meu filho que está aqui, a repórter fotográfica, a Isabel, né? Parabenizar todo mundo, a toda a equipe. E dizer que é um momento extremamente importante da minha vida, eu acredito da vida de todos nós, porque a gente sempre lembra de tudo que passa na vida da gente, principalmente a questão profissional. E a minha vida inteira, hoje eu tenho 58 anos de idade, estou na imprensa há 41, comecei no dia 22 de março de 1980 e jornalista a partir de 1990, e a gente ser chamado, convidado para dar entrevista, já começa diferente, né? Porque a gente está acostumado a entrevistar e não ser entrevistado. E para falar desses 60 anos da comarca de Suzano, da qual participei 2 anos, e agora o DS, é muito gratificante, né? Um reconhecimento do trabalho que a gente implantou naquela oportunidade e saber que aqui tem uma parte da vida da gente implantada que mesmo que a gente não esteja mais aqui, vai ficar para a posteridade e para a história da cidade e também para o próprio jornal. Eu quero agradecer você do outro lado da tela que está nos assistindo aqui. E é isso.
Tá, É isso. joia. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente é que agradece, o Miguel. Eu também agradeço a você, Edgar, né, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho. A gente acaba falando da gente mesmo, né? Sim. Da história. Agora, o Diário de Suzano é um patrimônio da cidade, né? Se você for pesquisar qualquer coisa que você precisar da cidade, está lendo o Diário de Suzano, porque quantas entrevistas, né, estão aí de pessoas importantes que já não estão mais com a gente aqui, né? E a história de uma cidade, ela está dentro das páginas do jornal, porque é o jornal que acompanha a comunidade, os acontecimentos e tal. E eu acompanhei essa evolução um pouco dentro e um pouco fora, né? Porque a gente está lá fora, mas a gente está vendo o Diário de Suzano, né? Direto a gente lê. E é uma nova geração que está aí. E é legal você resgatar isso aí, viu, Ricardo? Porque poucas pessoas da minha geração se preocupam em resgatar a história, né? A história que a gente tem hoje são resultados de mestrado, né? De tese, de universidade, porque os próprios jornais não havia essa preocupação. Muito, muito bom mesmo isso que você fez, né? Eu só queria resgatar uma história legal aqui. Uma vez eu fui com o Júlio Taboada fazer uma matéria, e eu era um turista novo, né? E nós fomos fazer lá no Tijuco Preto, cara. E quando nós estávamos na caminho do trem, tinha um riozinho ali, eu caí com um carrinho. Não me lembro se era Fusquinha, eu entrei assim, só deu tempo de estar bom sair, eu saí. Aí nós tomamos, voltamos, ele falou assim, cadê o carro? Aí eu contei para ele, cara, eu caí com o carro no rio e tal. Aí precisa que ele me dá uma bronca, né, me chama a atenção, você fez a matéria? Eu falei, fiz, então o carro, depois a gente cuida do carro, né? Então, essas são lições, né, que você leva para a tua vida, né? Quando aconteceu uma coisa disso comigo, assim, com um repórter, quando subordinado a mim, eu tinha essa coisa do Tavinho, né? Primeiro a notícia, depois o que aconteceu com você, com o carro, isso é outra história, né? Então é muito legal mesmo a gente estar aqui com você, Edgar, né? Parabéns e que o jornal tenha, né, mais história para contar daqui a... Hoje eu estou com 70 anos, tem quantos anos? 47. Então, daqui... 58. Quando você tiver 70 anos, você deverá estar contando a mesma história que ele está contando, né? Acrescentando mais história, né? O Diário de Suzano, né? E eu quero estar aqui para ouvir ainda essa história sua. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Se tiver as fitas do seu Tadeu, vamos Eu vou combinar procurar, depois né? para a gente ouvir. Eu vou procurar. Tá? Bom, agradecendo então vocês. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.